Olá, sextos anos, tudo bem? Aqui é a professora Janaína e nessa videoaula de hoje eu vou contar para vocês uma história. A Testemunha Calada. No começo, não havia o verbo. A necessidade de dar forma e a capacidade de criar do homem vieram antes da forma. O barulho da cidade processa a máquina humana. Tecnologia de ponta, redes, antenas, globalização digital, bancos de dados, tubos de ensaio, semiótica, conceitos, mídia cult, pós-moderno, política, economia, ideologia, antropofagia, diversidade biológica, petróleo, Coca-Cola, silicone, DNA, avanço, mutação, diálogo, guerra, conflito, evolução, lixo do luxo, pancadaria, muamba virtual. Alerta! A cada hora do dia, em meio a tantas mudanças, o homem aprende uma qualidade nova de medo. Flashes. Está em cena o homem desplugado. Há milhares de anos atrás, o silêncio do inverno gelado tremeu com a força bruta do disparo descontrolado de uma manada de bisontes. Em um surto, os bichos saltaram a floresta dentro em meio a uivos e tropeços, com seus olhos varrendo o solo, arregalados de medo. Os animais já vinham de longe, raspando nas rochas, quebrando tudo por onde passavam, em um estrondo que fazia o chão tremer. Atrás deles, em seu encalço, estavam 2 tigres gigantes, apavorantes, incansáveis e absolutamente impossíveis de se enfrentar. No meio daquele atropelo de animais, um dos bisontes deixou-se capturar e foi totalmente dominado pelas 2 feras, que o disputavam como um troféu em carne viva. Em um instante, a caça foi despedaçada pelas garras e pelos dentes dos selvagens felinos. O restante da manada ainda manteve o ritmo alucinado daquela corrida por algum tempo. Seguiram em frente, na determinação feroz da sua fuga, até que tudo deixasse de oferecer perigo e então eles puderam garantir a sua sobrevivência. O cheiro do sangue espalhou-se por toda a parte, como um anúncio pesado do perigo que rondava por ali. A curta distância, escondidos no abrigo de uma caverna, alguns homens selvagens assistiam em silêncio toda aquela cena. Eram humanos, saudáveis, primitivos e vestidos com peles de animais que com certeza deveriam ter sido tão ferozes como os protagonistas daquele ataque que eles acabaram de presenciar. Não tinham mais o corpo coberto de pelos, como o dos seus antepassados, nossos primeiros ancestrais. Mas como eles ainda viviam em um mundo onde o instinto selvagem, a força física e a coragem eram características fundamentais para a sobrevivência de todas as espécies. Esta é uma história muito antiga, de homens pré-históricos dotados de uma percepção muito aguçada. Para garantirem a preservação da sua espécie e dos descendentes da Terra, dos seus descendentes aqui na Terra, eles atravessavam milhares de anos escapando da fúria de búfalos selvagens, tigres gigantes, lobos, mamutes, bisontes e outros animais ferozes. Porque, naquele tempo, a vida era assim, e em tudo havia um motivo de espanto. Aqueles homens aprenderam a conviver com o inesperado, que ia e vinha. Gregários e inseguros, sempre em pequenos grupos, eles viviam entre as feras. Aninhavam-se em cavernas muito escuras que tinham de disputar com os lobos, ursos, leões, linces e panteras, que também ali se refugiavam. Além de todos esses perigos selvagens, também tinham de enfrentar horas e horas, dias e meses de invernos gelados e chuvas torrenciais. Os homens primitivos nunca se descuidavam de suas defesas. Sua sobrevivência era rude e assustadora.
Estavam cercados pelo desconhecido e pela eternidade. E de alguma forma sabiam que em cada momento de sua existência precisariam da totalidade de seus instintos e conhecimento para continuarem seguindo em qualquer direção para sempre. Apesar de sua resistência e de sua força, os obstáculos e os desafios eram imensamente maiores que os poderes que haviam acumulado e o que tornava a sua luta desigual e quase sempre insustentável. De fato, até ali, esses humanos primitivos não haviam ido tão longe em suas conquistas. Mas, como enfrentar o desconhecido se não vivendo e expondo a sua fragilidade e o seu medo? Se não experimentando, perdendo ou ganhando? Por toda parte havia o que se descobrir nas coisas vivas. Os 2 tigres, enfim saciados, seguiam seu caminho, deixando para trás o peso silencioso da morte. Mas a morte quase sempre era amenizada pela vida, que recomeça a todo instante. Os homens olharam-se furtivamente calados e assustados. Ainda lhes restavam algumas horas do dia, mas eles ficaram ali sentados, silenciosos, esperando o anoitecer. Só saíram com o escuro. Arrastaram rapidamente o que sobrou do bisonte para dentro da caverna, onde estava o restante do grupo. Naquela noite muito fria, todos se alimentaram e se aqueceram, lado a lado com o fogo. A caverna parecia perfeita para eles. Na boca da gruta, sentados, suas cabeças quase tocavam o teto, mas em suas costas se acomodavam de modo agradável na superfície curva das paredes rochosas. Sentiam-se estranhamente seguros ali, no meio das pedras, todos muito juntos, aninhados no ventre escuro da terra, que os acolhia e lhes dava o alimento. Tinham tudo e nada ao mesmo tempo, naquele começo do mundo. Uma sensação de contentamento físico transformava suas feições rústicas e sofridas. Seus semblantes, que eram fechados, endurecidos pelas lutas, ganhavam movimentos e expressões curiosas, ingenuamente delicadas. Brincalhões divertiam-se muito enquanto comiam. Trocavam gestos estranhos e produziam sons que eram incompreensíveis, tudo ao mesmo tempo, de forma muito primitiva. Comunicavam-se e se entendiam mutualmente. E riam muito saltando sobre as pedras, com seus corpos ágeis. Seus sentimentos eram só sensações corporais, nítidas e selvagens. Ainda não articulavam palavras que tornassem aquela imensidão lá fora compreensível. As chamas da fogueira pintavam um amarelo quente no chão da caverna escura. As crianças menores aconchegavam-se perto das mães que eram muito cuidadosas e que instintivamente acomodavam seus pequenos perto delas. Aos poucos, todos foram adormecendo, hipnotizados pelo calor e pelo movimento constante do fogo, das sombras e das luzes à sua volta, naturalmente satisfeitos e incapazes de traduzir as revelações de suas experiências. Todos os dias, bem cedo, os membros do grupo faziam as mesmas tarefas. Todos se preparavam com antecedência para o embate inevitável com o perigo. Os homens e as mulheres da pré-história foram as primeiras testemunhas do desconhecido, guerreiros que faziam da sua rotina um desafio à existência. Ainda que ficassem sempre juntos, tinham de acumular o suficiente poder pessoal para continuar vivos, no devagar e para sempre dos tempos. Naquela manhã, os homens demoraram-se pouco mais para começar o dia. Ainda estavam satisfeitos com o alimento da noite anterior. Da entrada da caverna podiam vigiar o vale inteiro, bem longe, com as cadeias das montanhas e o nevoeiro que vinha descendo dos montes. Asseguraram-se por algum tempo dos riscos conhecidos, espiando
calmamente até onde a vista alcançava. Então, partiram para sua rotina. Algumas mulheres e crianças ficaram ali, nos arredores da gruta, juntando o que havia de esterco seco, gravetos e um pouco de lama escurecida e endurecida, para manterem o fogo aceso. Entre eles, havia uma organização espontânea, que se processava intuitivamente. Como os animais se organizavam na proteção do seu grupo, os mais fortes eram os caçadores. Mas em tudo havia um risco, e todos, a todo momento, tinham que se manter alertas. As grávidas abrigavam-se com um pequeno na boca da caverna, com as pequenas crianças na boca da caverna, enquanto esperavam que todos voltassem quando terminasse o dia, depois de terem cumprido o que tinham que fazer. Os homens primitivos cuidavam das mulheres que eram grávidas do grupo, né? E viam muita grandeza naquilo. O poder de reprodução das mulheres era o que mais lhe dava a certeza da continuidade da sua espécie. Assim, as gestantes eram as mais formosas criaturas e não havia fim para sua beleza e seu reconhecimento. Todos concordavam, ainda que não exprimisse verbalmente, que as grávidas, com as suas barrigas redondas, eram mulheres plenas de mistério e natureza. O grupo de caçadores seguiu em frente, atravessando o vale. Sempre juntos, subiram e desceram as montanhas geladas atrás dos alimentos. Levavam com eles seus instrumentos de caça, que eram pedras de bordas afiadíssimas, amarradas a pedaços de madeira com cipós bem fortes ou com tiras de couro de animais. Eram instrumentos de forma espantosamente esculturais. Belas, harmoniosas armas, martelos de pedra construídos pelas mãos rudes e estranhamente hábeis daqueles seres tão primitivos. Os homens acreditavam e apostavam em suas armas. Esperavam delas respostas seguras e imediatas, claras e objetivas às suas intenções, necessidades e defesas, a todo tempo inevitáveis. Os grãos de neve finalmente caíram, cobriram tudo o que se podia enxergar. O ar frio trazia um silêncio algorento. De súbito, todos pararam, ficaram quietos alguns minutos. Dali, onde estavam, podiam ouvir o farfalhar do vento descendo as montanhas. Então, ergueram seus queixos e ficaram alertas, de ouvidos bem abertos. Havia alguma coisa rondando no mato. Todos ouviram sua passagem abafada por entre as folhas e os galhos. De repente, um vulto escuro de um pássaro enorme, algum tipo de animal voador, avançou sobre eles com a sua sombra ameaçadora. Um guerreiro precisa ser calmo e controlado diante do perigo e nunca deve perder o seu pulso quando se sentir ameaçado. Mas o susto os fez saltar involuntariamente. Com suas garras poderosas, o estranho pássaro, impecável no ataque, atingiu em cheio as costas de um dos homens, ferindo-o profundamente. Depois, tomou distância e avançou outra vez contra o grupo. Todos correram assustados e descontrolados, deixando para trás o homem ferido. Disperso pelos riscos de também serem atacados, procuraram um abrigo por perto, para se protegerem até que a poderosa ave se afastasse dali. O homem ferido estremeceu, mas ficou o mais imóvel que pôde. Sua respiração mal cabia dentro do peito. Só e machucado, jamais poderia encarar o incontrolável à sua frente. Não se sabe se foi o medo ou o desejo de viver que o manteve ali durante um bom tempo, quase sem respirar, como um animal sem vida. Ele precisava aceitar o seu destino, independentemente de qual fosse. Também precisava aceitar a natureza assustadora do conhecimento. Só assim poderia anular o pavor que o desconhecido lhe provocava. Não havia nada neste mundo que não pudesse enfrentar, pois sabia que, um dia,
teria de encarar o seu fim e enfrentar a sua própria morte. Por um longo tempo, a estranha ave ainda rondou aquele local com seu raspar de asa brusco, marcando seu terreno. Depois fartou-se da imobilidade que havia à sua volta e foi à procura de alguma coisa que fosse mais viva. O que restou foi um silêncio absoluto. Ouvia-se apenas o vento. Não havia sequer o barulho costumeiro do mato vivo para lhe fazer companhia. Assim que se pôs de pé, o caçador ferido seguiu, caminhando lentamente, sem noção da coragem do seu feito. Com os passos firmes, foi seguindo seu caminho incerto naquele começo de mundo de ninguém. Mundo de ninguém, né? A neve caía fria e impiedosa, cobrindo de branco todos os rastros e ameaças. Aos poucos, foi entardecendo e ficou escuro. Então, todos foram fugindo e surgindo ao mesmo tempo, do meio do mato e dos rochedos, consumidos de susto e abandono. Por certo, a neve continuaria caindo noite adentro. Naquela noite o frio congelava os ossos. Todos se juntaram como puderam em volta da fogueira. Havia um silêncio pesado de significados, que ocupava tudo por dentro. Havia também aqueles humanos não tinham certeza, mesmo quase nunca, de tudo que faziam. Na sua consciência, sem palavras, não eram capazes de compreender e assimilar o poder imensurável e indescritível do universo. Assim, dominados pelo medo da morte, da fome e dos animais que os subjugavam, nossos velhos antepassados passaram a buscar estranhas forças e misteriosas forças para sempre. Alguma lucidez do que não compreendia levou-os a procurar caminhos cegos na sua consciência sem palavras, levou-os ao oculto e à busca insustentável de verdades que eram impalpáveis, sobre o que não viam, sobre o que não sabiam e sobre o que não compreendiam. Impotentes diante da realidade assombrosa que precisavam enfrentar, passaram a acreditar que o destino, por certo, era dirigido por forças sobrenaturais. Manifestações misteriosas que controlavam a sua sorte, o bom e o mau tempo, a fertilidade das mulheres e da terra que lhes dava o alimento. Então foram se acostumando com aquilo, construindo através dos tempos um poder e uma verdade mística que haveria de salvá-los na sua fé, pois a compreensão de tudo o que os rodeavam nunca estaria ao alcance do seu controle. Não associavam o céu com coisa alguma, mas sabiam que não era a terra, tampouco os seus mortais seres vivos que dominavam a luta entre o bem e o mal. Na calada da noite, tudo era escuro e todas as coisas ficavam guardadas no ventre do mundo. Um vento forte soprava, trançando-se nos galhos das árvores, e entrava pela caverna, trazendo um cheiro leve das últimas folhas de azinheira que ainda resistiam à nevasca, que naquele momento se tornara absoluta. O desamparo do medo espalhara-se rapidamente e todos estavam apavorados. Com os olhos bem abertos, homens e mulheres e crianças acompanhavam as chamas do fogo que subiam, desenhando com sua luz estranhas formas nas rochas internas da caverna. No meio da fumaça, entre as sombras que se formavam no vermelho refletido das pedras, surgiu a forma recortada de uma figura impressionante. Tinha uma cabeça de ave, com chifres, orelhas de lobo, patas de urso e rabo de cavalo. Era o xamã Rena. Em seu coração maduro de feiticeiro, o xamã acreditava guardar o poder de cada um daqueles animais nos quais se transformava. O xamã Rena buscava nos segredos da natureza poderes mágicos para unir o possível ao indomável, o visível ao invisível, a verdade ao desconhecido, simplesmente porque tudo era mesmo insondável naqueles tempos. Seu coração de feiticeiro desaparecia por inteiro na imensidão do mistério que trazia consigo. De repente, aquela figura
que era mágica, assumiu uma estranha posição de dança. Seus joelhos dobrados, como as patas de um animal que se prepara para o salto, e seus braços estendidos para o lado, com os dedos esticados como garras, concentravam sua força de feiticeiro em uma tensão extraordinária. Parecia se preparar para um ato de extremo poder, e sua sombra, recortada na luz do fogo, ganhara uma expressão dantesca. Sua voz de trovão e sua energia misteriosa atravessavam todo o grupo. Então seu corpo em transe girou freneticamente, e todos os corações fisgados por aquela energia hipnótica pulsaram juntos. Aos poucos, o sentimento inicial de susto do grupo foi se dissipando. Seus maxilares apertados e seus corpos tensos e encurvados foram se libertando do medo. Entre os grunhidos guturais daquele feiticeiro somaram-se outros sussurros, em uma espécie de música inebriante e estranhamente bela. Alguns se levantaram e dançaram com o xamã, marcando o passo juntos, todos em volta da fogueira. Aqueles homens primitivos eram fortes guerreiros. O som selvagem de seus gritos e seus movimentos toscos vinham do mais fundo de suas verdades, do escuro da sua consciência sem palavras, de onde estava o começo de tudo. Uma lufada do ar gelado das montanhas atiçou ainda mais o fogo e um redemoinho do vento explodiu sobre eles, enchendo a caverna de fagulhas. A caverna transformara-se em um espetáculo místico de teatro e música. Inebriados como estavam, nenhum deles percebeu quando dois homens se levantaram e se separaram do grupo, penetrando as profundezas das rochas frias. Apenas continuaram o seu transe, no seu ritual, em volta do fogo, envolvidos pelos estranhos passos do xamã dançarino. Cheios de coragem e enfeitiçados pelos poderes daquele ritual, os dois homens seguiram seus caminhos por labirintos subterrâneos, por túneis escuros de limites invisíveis e por abismos de perigos inesperados. Mantinham os olhos arregalados para que não lhe escapasse o inalterável objetivo de sua sobrevivência. Levavam com eles suas armas, como sempre, e suas tochas recobertas de gordura para manterem o fogo aceso. Seguiram por passagens extremamente ocultas, frestas, em que mal cabiam seus próprios corpos, deslizando por entre as fendas das pedras, contorcendo-se como serpentes. Determinados, penetraram com passos firmes por corredores assombrosos, por caminhos que se abriam em canais mergulhados em águas imaculadas e por salões rochosos de estranha beleza. O gelo cristalizado e mineralizado pelo tempo, em formas e também em cores perfeitas, era um verdadeiro espetáculo de imensa grandeza. Por certo, a maravilha de penetrar no âmago das cavernas lhes revelava a mais indescritível de todas as experiências. Ali estavam os dois primitivos caçadores. Dentro do escuro mais profundo não havia nenhum facho de luz que penetrasse por alguma fenda. Estranhamente, aquele lugar especial guardado nas entranhas da terra possuía a energia sagrada de um templo. Quando o fogo de suas tochas clareou as paredes de pedras afundadas na cavidade sombria, no meio do nada, de tudo que ainda estava por ser feito, a caverna escura transformou-se em arte. Provavelmente, elas vieram se acumulando durante séculos. Pinturas em tons negros, vermelhos, azuis, marrons, amarelos e muito vivos, inclusive essas cores. Figuras humanas, bisontes, cavalos e cervos eram imensas. Alguns animais chegavam a ter até 5 metros de largura. Também havia marcas de mãos, assinalando seu domínio e vários sinais, registros simbólicos, que com certeza eram repletos de significado.
Diante deles, ali no teto e nas paredes rochosas, as pinturas rupestres enchiam-lhe os olhos com a sua surpreendente beleza. Em um canto, abaixo das pinturas, estavam os instrumentos e os pigmentos utilizados pelos pintores primitivos. Cada um deles pegou uma pequena pedra lascada na ponta e, em atrito com a rocha, pedra contra pedra, foi fazendo incisões que formavam um contorno de um animal. Aquele trabalho rude, mas ao mesmo tempo paciente e delicado, ganhava um movimento encantado em suas mãos rústicas. Sobre os sulcos dos desenhos, eles iam colocando carvão dos galhos queimados, que, dissolvido na gordura do animal, adquiriam um tom preto escuro de um brilho intenso. Suas tintas eram pigmentos naturais que eram extraídos da própria terra, como o pó do óxido de ferro avermelhado que se encontrava nas cavernas, ou os amarelos, ocres e marrons da lama seca. Apropriados do poder que lhes trazia o ato de pintar, mergulhavam seus dedos nos pigmentos e espalhavam a tinta com as mãos, cobrindo as rochas com as cores de penas e pelos dos animais. Finalizavam os detalhes mais delicados com as penas e também com os pelos dos animais. Dominavam o trabalho com uma habilidade surpreendente e revelavam nas pinturas um conhecimento extraordinário sobre a sua técnica precisa. Por certo, esse era um ritual de grande importância e respeito. Suas pinturas extraordinariamente naturalistas nos falam com clareza do que pretendiam na representação fiel daqueles animais. Certamente, os homens acreditavam que, ao representá-los de forma tão realista, podiam possuí-los e dominá-los. Era como se, a partir das imagens, pudessem antecipar o resultado desejado, que seria a caça, indispensável à sobrevivência deles. Suas pinturas e suas vidas eram como uma coisa só, as quais tinham que prestar conta de sua luta contínua e incansável na construção do mundo. Como o xamã em sua dança na pintura feita no interior da caverna, nossos antepassados, os pintores caçadores da pré-história, acreditavam que se apropriavam do poder e das qualidades daquelas feras que tanto temiam, mas que também admiravam e respeitavam. Alimentavam-se de sua carne e se aqueciam com suas peles. Suas pinturas rupestres, tão espantosamente reais, representavam um registro indestrutível de sua luta pela sua sobrevivência. Os dois caçadores pintaram incansavelmente durante algumas horas, sob a luz tênue de suas tochas. Assim que terminaram a tarefa, depositaram suas armas ao lado dos pigmentos dos pincéis e dos instrumentos rudimentares. Ficaram ali guardadas no escuro, perto das pinturas. Permaneceriam naquele lugar sagrado em sinal de respeito, pedindo paz aos espíritos daqueles animais e perdão por sacrificá-los. Ficariam ali, próximo à sua arte, apaziguados. Os próprios medos, os seus próprios medos estariam ali. Na entrada da caverna, o xamã Rena interrompeu sua dança mágica. Aos poucos, fatigados por aquelas últimas horas exaustivas, todos foram se entregando confiantes e relaxados ao sono que àquela altura já os vencia. No meio deles, protegido e instintivamente por todos os grupos, adormecia também o caçador ferido. Ainda era possível perceber um pouco de calor em seu rosto abrasado, queimado pelo frio. Todos dormiram sobre as pedras afundadas na terra, agregados e aliviados debaixo do silêncio que os protegia. E sonharam que o sol chegaria outra vez. Poderiam pescar, caçar muitos animais pequenos e comeriam raízes, frutos, dos mais variados sabores e cores.
Lá fora, a luz do dia anunciava silenciosa a continuidade da sua luta. Amanheceu nevando levemente naquele mundo branco, como uma imensa tela vazia. Os caçadores precisavam partir antes que a tempestade se tornasse forte demais. Não tinha escolha, pois precisavam seguir em sua busca incansável pela sobrevivência. Haveriam de riscar outros caminhos sobre a tela branca daquele mundo que ainda estava apenas começando. Precisavam se arriscar sobre a imensidão que lá fora os esperava. Naquele tempo, a natureza trazia-lhes muitas perguntas que ninguém mesmo, conseguia compreender. Bom, sexto ano, esse então foi o livro, né, a história contada do livro Testemunha Calada. Eu quis contar essa história para vocês porque se estivéssemos em aulas presenciais, faríamos uma roda de leitura, onde cada um ia ser um pouco leitor dessa história. E também porque ao contar essa história, parece que a gente vive a história, né? Então, eu convido vocês aí que já leram, que já fizeram um resumo do livro, né? Que vocês possam contar essa história, fazer uma roda de leitura com essa história em família. E depois, irem para a nossa atividade, tá? O meu desafio para vocês é que vocês possam criar uma nova ilustração para a capa desse livro. Se você fosse aí o artista que fosse convidado a fazer uma capa para esse livro, qual seria a sua ilustração, tá? Sejam criativos, ok? Ao ler essa história, ao ver os personagens, ao ver do que se trata a narrativa do livro, qual seria a sua ilustração? Depois envie para a gente, para que eu possa ver, pelo Google Classroom, ok, pessoal? Bom, é isso, eu me despeço de vocês. Um grande abraço, um beijo carinhoso, beijo carinhoso para todos vocês. E até a próxima.